Erika Sawajiri era uma das atrizes mais bem-sucedidas japonesas, mas alguns escândalos levaram ela a entrar na lista das celebridades mais odiadas do Japão. O nome dela tem essa vibe mais ocidental porque sua mãe é argelina francesa, já o seu pai é japonês mesmo. A Erika começou como modelo, mas logo estourou e tinha uma demanda enorme, e ela era muito bem-sucedida, como eu mencionei na intro. Além da sua jornada como atriz, ela também conseguiu emplacar uma carreira bem bacana como cantora. A Erika era a garota do momento, muito talentosa e também era lindíssima, né? Então tudo isso contribuiu para que ela explodisse. Em 2007, no auge da sua carreira, a Erika passou por um acontecimento que ficou conhecido como o escândalo Betsuni, que significa tanto faz, não sinto nada. Isso aconteceu durante a conferência do filme Closed Note, e a Erika claramente não queria estar lá. Ela tava com a famosa cara de chu e braços cruzados, não se importando muito com o evento. Na hora da entrevista, um jornalista pede para ela mandar um recado pro público sobre o filme, e ela responde na maior vontade, com uma voz super sem carisma, super monótona. Agora eu vou tentar imitar. Obrigada a todos por virem. O entrevistador pede se teve algum acontecimento memorável no set das gravações, alguma cena legal, e ela responde: nada em particular. O clima naquele lugar estava pesadíssimo, então o diretor, para tentar reverter a situação, conta que a Erika fez biscoitos para todo mundo no set. O jornalista aproveitou essa fala do diretor e perguntou para Erika como que você se sentiu cozinhar para o diretor, para o pessoal do set. E ela lança o icônico, mas odiado: eu não senti nada. E antes da gente continuar essa história, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui, curtir o vídeo, porque tem muitos acontecimentos pela frente. A Erika é um sujeito bem controverso. Além dessa atitude dela, o que pesou é que a Erika era a personagem principal do filme, então se esperava uma participação mais ativa da Erika. Tinha atores mais experientes, superiores que ela, então em questão de hierarquia, experiência, idade, ela estava abaixo, ela precisava ter um respeito maior ali pelos seus superiores. Fora que também tinha uma criancinha lá de 10 anos que tava, gente, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. Então não dá pra negar que ficou um clima estranhíssimo com a protagonista do filme fazendo isso, e aliás, as únicas vezes que ela falou foi essas partes aí que eu li. Ela ficou caladíssima o resto da conferência. Todo esse contexto, atitude, frase não pegou bem pra ela, como eu já falei aqui. E pra vocês terem noção, isso marcou e chocou real a indústria de entretenimento japonesa. Foi um assunto mega comentado. Naquela época, a palavra cancelamento não era utilizada como usamos hoje, mas sendo meio anacrônica, a Erika foi totalmente cancelada por ser indiferente ao seu trabalho e desrespeitar os seus colegas de trabalho. Claro que Erika teve que vir a público se desculpar, mas não adiantou muito, o povo continuou odiando ela bastante e até hoje ela é uma das atrizes mais odiadas e isso manchou total a sua carreira. Pouco tempo depois, mais uma vez, Erika estava sendo criticada por namorar Takashiro, um cineasta japonês 22 anos mais velho que ela. E aí a gata não tinha saído nem de uma polêmica direito e já estava metida em outras, sabe? A discussão sobre a diferença de idade dos dois foi um tópico bem importante, mas o que pegou também é essa questão da relação dos fãs com os ídolos no leste asiático. Eles ficam pé da cara quando descobrem um namoro. Isso acontece porque na cabeça deles, eles pensam assim: poxa, eu gastei tanto dinheiro nessa pessoa, eu investi nela, comprando blusa que eles lançam, né? Coisas que eles lançam do ator, atriz, cantor, tanto faz, qualquer celebridade. No caso delas, CDs também, eventos, etc. Tem tanta coisa que dá pra lucrar em cima de celebridades, né? Então, se eu não tenho o direito de ter a pessoa, de namorar a pessoa, ela também não tem direito de namorar ninguém, porque, por enquanto, ela deve uma certa devoção pra mim, que estou patrocinando não, mas estou... Não sei a palavra que eu posso usar, não é investir também, mas apoiando de forma monetária a carreira dela. Mas claro que também tem os delulus que acham que se um dia encontrar a celebridade, vai casar, vão ter 5 filhos. Mas não são todos, acreditem se quiser, a maioria pensa desse jeitinho. Eu já investi tanto, sabe? E ele me traiu desse jeito, ela, tanto faz. A carreira da Erika tava um completo caos, era um escândalo atrás do outro. Então, para descansar a imagem dela, ela entra em hiatus em 2009. Porém, essa decisão teve consequências. O pessoal que gerenciava ela não queria mais agenciar a atriz e por isso ela perdeu o papel no filme Space Battleship Yamato. Mas as fofocas dos bastidores, ou seja, tudo no supostamente
Dizem que tudo isso aconteceu por conta do boy dela. A agência, ó, mandou ela embora por conta desse cara que na época eles estavam casados já. O marido dela teria supostamente feito uma ponte para que ela promovesse uma marca sem a participação da agência. Então só ela e o marido lucraram. Também tinham rumores que dizem que o que mais pesou foi que supostamente o Takashiro usava substâncias químicas ilegais para ficar doidão. Mas o que a Erika tem a ver com isso se até então os rumores eram sobre o seu marido? Quando existe uma suspeita de que certa celebridade usa essas coisinhas ilegais, cometeu algum delito, as agências, os patrocinadores, quem tá fazendo o filme, perde muito financeiramente quando essas bombas explodem e a mídia fica sabendo. Então, se caso acontecesse, eles teriam que contratar uma nova atriz, teriam que editar tudo de novo, regravar, quebrar contratos, anular contratos, enfim, é uma burocracia sem fim. E aí é uma forma de controlar os danos e eles não perderem tanto financeiramente. Aliás, um fato interessante aí que a gente pode comentar sobre a carreira da Erika é que existe uma revista japonesa que todo ano faz um teste para saber quais são as artistas, celebridades femininas mais odiadas do Japão. E em 2009 eles fizeram esse teste e a Erika conseguiu o primeiro lugar. E depois desses acontecidos, ela nunca saiu do top 10, pelo menos até 2017. Apesar de eu ter falado top 10, por alguns anos a coitada estava sempre no top 3 por conta desse escândalo do eu não me importo com nada. Como ela estava sem agência, a artista decidiu seguir e controlar a sua carreira sozinha, sem terceiros. E para falar sobre esse novo caminho, nada melhor que uma entrevista, né? E foi aqui que ela deu umas declarações bem interessantes, mas também controversas, especialmente sobre aquele caso de 2007, quando tudo começou a desmoronar na carreira dela. Segundo a atriz, aquelas desculpas foram um erro. Minha agência disse que eu deveria me desculpar. Eu continuei recusando. Eu absolutamente não queria fazer aquilo. Eu falei a eles, esse é meu jeito, mas no final eu me rendi. E isso foi um erro meu. Ou seja, ela não estava arrependida daquele escândalo de 2007. O único erro, segundo ela, foi ter se desculpado e não enfrentado a agência. Outra coisa que ela também menciona é que um dos grandes problemas da indústria de entretenimento japonesa é que eles tentam restringir demais as pessoas, colocar numa caixinha. E já é século XXI, bora melhorar isso daí. Palavras dela, tá? O ano que aconteceu essa entrevista foi mais ou menos 2010. E nesse momento ela tinha acabado de dar entrada ao seu pedido de divórcio. E ela também falou sobre o seu relacionamento com o ex e disse que se arrependeu de casar com ele, se arrependeu de passar tempo com ele. Uma entrevista baita, honesta, que ela falou tudo que estava engasgado dentro dela depois de todos esses anos na indústria. Acontece que 3 anos depois dessa entrevista, ela vem a público de novo falar sobre e diz: gente, eu realmente fui imatura, desculpa, eu não fui nada profissional, mas agora sou uma nova mulher. Uma nova mulher! A Erika também conta que acha que o fato dela ser mega controlada também foi um dos motivos para ela agir daquela maneira. Ela estava cansada de seguir regrinhas de como ela deveria ser, a personalidade, os filmes que ela deveria escolher. O pessoal da sua agência queria moldar ela para ser uma atriz com uma imagem da pessoa perfeita, mas ela estava longe de ser perfeita e de desejar ser perfeita. Segundo a artista, ela estava cansada de se forçar tanto. Deu para perceber que dessa vez foi um desabafo mais maduro e a Erika tinha mudado. Porém, ela ainda estava com aquela imagem de atriz difícil de trabalhar, mas a artista ainda era relevante na indústria. Fazia várias novelas, filmes, comerciais e chegou até fazer uma propaganda para sneakers usando a palavra que ficou famosa, Betsuni. Enfim, ela continuava trabalhando, vivendo sua vida, até que em 2019 tudo desmorona novamente. Nesse mesmo ano, são encontrados no apartamento da artista em Tóquio várias substâncias ilegais para ficar, né, daquele jeito. E ela foi presa, ficou 1 mês na cadeia e saiu de lá depois de pagar uma multa de mais de 160 mil reais. Por tudo isso, ela foi condenada a 18 meses de prisão por porte de drogas
mas foi permitida a pena em liberdade. O tribunal disse que ela merecia uma segunda chance de reabilitação, mas teria que ficar 3 anos sob vigilância da justiça. Nessa época, ela também estava filmando uma novela, então vocês já imaginam o que aconteceu. Tiveram que editar tudo, contratar uma nova atriz, foi um trabalhão da poxa. Fora contratos de publicidade, né, que ela era uma artista muito grande, então havia contratos milionários e ela também perdeu tudo isso. O promotor do caso dela chegou a mencionar que ela era bem viciada mesmo. Desde os 19 ela usava várias coisas, isso era 2006 mais ou menos. Então ela também pediu desculpas ao público e sumiu por um tempo. A carreira da Erika estava desmoronando e tudo isso aconteceu em 2019 por conta disso que a gente acabou de ver, mas em 2020 veio mais bomba por aí. Lembram do Takashiro, o ex dela, que ela casou? Vazou o acordo pré-nupcial do casal e digamos que era bem diferente. Um programa coreano divulgou que o casal só poderia ter relações que acontecem entre um casal, que sim, essas coisinhas mesmo que você pensou, essa sou eu tentando fazer com que o vídeo continue monetizado. Enfim, essas relações só aconteceriam de forma gratuita 5 vezes por mês. Caso contrário, se ele quisesse mais, ele deveria pagar 20 mil reais para a atriz. Se ele quisesse sair com outras mulheres, até poderia, mas também tinha aquele precinho. 400 mil reais. Esse valor só para os dates. E caso o negócio chegasse nos finalmente, o valor dobrava, ou seja, 800 mil reais. Nessa época, a Erika estava sumida da mídia, não estava mais trabalhando, estava tentando se recuperar. Porém, agora em 2024, ela voltou a trabalhar há pouquíssimo tempo, em fevereiro. E ela escolheu voltar para a indústria através de peças teatrais. Mas as tretas não acabaram aí, não. Tem uma nova polêmica agora em 2024, bem recente. Um amigo da Erika postou um vídeo dela nas redes sociais em uma balada dançando e bebendo. E isso deu um leve bafafá justamente por conta do seu passado com substâncias, sabem? Nesse vídeo que o amigo postou, ela chega a falar que tá bêbada e dá pra ver que está super animada. E apesar dessa preocupação do pessoal, tava todo mundo elogiando a aparência dela, falando que ela é muito linda. E pessoal, apesar de todos esses escândalos, ela ainda tem bastante admiradores, fãs, porque ela é uma pessoa autêntica, sabe? Ela não finge ser outra pessoa, aquela menina inocente, fofa, que o pessoal do leste asiático adora. Não, ela fala o que tá na cabeça dela, e os fãs dela adoram isso. Fora que essa mulher é linda de morrer, né? Então, com esses visuais, gente, é difícil ser esquecida. A gente sabe que pra emplacar nesses países do leste asiático, o visual também é importante, né? Pelo menos ela tem fãs ainda. Não tá tudo perdido pra ela. Vocês viram que ela é uma atriz bem relevante, porque apesar de tudo isso, ela consegue voltar. E se a gente comparar com outros artistas, dificilmente conseguem voltar depois de um escândalo tão grande. Então isso sim que é uma carreira cheia de altos e baixos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!